Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los, amados, a abrir comigo a sua Bíblia, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Puder acender essas luzes aqui, é possível? Por gentileza? Glória a Deus, aleluias. Hebreus, ficou uma apagada aqui, varão, vê aí, deve ser alguma chave que está inversa aí. Hebreus, capítulo 11. Você está feliz, querido? Olha, eu sei que não é fácil essa máscara aí não, né, irmãos? Mas para estar na casa do Senhor vale a pena qualquer sacrifício. É ou não é verdade, irmãos? Então, assim, não fica oprimido com isso aí não, abra os seus ouvidos espirituais. Você já está sendo abençoado, né? Você já está sendo ministrado. Nós não podemos ligar o ar-condicionado. As orientações é que as janelas fiquem abertas, né? Não pode ser ligado, fica fechado. Então, nós vamos nos adaptando, amém, irmãos? Vai passar já já isso aí. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estou achando o meu som aqui muito ruim, tem jeito de colocar aqui, melhorar para mim aqui, por favor? Ô Ralf, vira aqui para mim esse retorno aqui, vê se eu consigo. Está bem ruim esse som aqui para mim, por gentileza. Vê aí, não aqui no alto, assim, só virar para o meu lado aqui. Dá uma melhoradinha no retorno aí, varão. Quem está lá? É o vaso ungido. Vê se você melhora um pouquinho só. Aí, está melhorando. Aleluia. Shalom então, filhos. Shalom. Aleluias. Alegria, paz, saúde e prosperidade. Shalom. É isso que significa essa palavra maravilhosa. Se você estava acompanhando as nossas lives, eu acredito que sim. Nós já estamos há 2 domingos, vai terá hoje o 3º domingo, que nós estamos ministrando, irmãos, sobre viver pela fé. Amém? Se você não pegou a primeira ou a segunda ministração, ou se você pegou a segunda, mas não pegou a primeira, já está, as ministrações estão lá no site da igreja, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode se assentar tranquilamente na sua casa e deixar Deus falar no seu coração. Nós estamos ministrando, primeiro ponto da nossa ministração, há 2 domingos atrás, nós falamos como se comportam os que vivem pela fé. Domingo passado nós falamos como é viver pela fé aos olhos do escritor de Hebreus. E é nesse segundo tópico que nós estamos caminhando no capítulo 11 de Hebreus. Como é viver pela fé aos olhos do escritor de Hebreus. Na primeira ministração, nós discorremos alguns versículos do capítulo 10, e agora nós estamos no capítulo 11. Não dá, o tempo é curto, não dá para fazer aqui uma recapitulação do que foi ministrado, mas Deus vai falar no seu coração. Amém? Bom, então, queridos, só para vocês entenderem, o que o Espírito Santo nos mostrou e nos levou aqui para que nós estivéssemos ministrando ao coração da igreja, é que nós estamos em uma galeria de arte. E quando você, não sei se você já visitou uma galeria de arte, se você já foi a algum museu, se você já foi a alguma galeria de arte, sempre tem o curador. O curador é aquele camarada responsável que montou aquela galeria de arte. Ele convida os artistas, né? E ele então faz uma exposição da obra desses artistas. Mas para ele fazer uma exposição da obra dos artistas, ele precisa estudar sobre essas obras. E ele precisa até de treinar outras pessoas, outros guias, né? Para que durante a visitação da galeria de arte, aquelas pessoas que pararem diante dos quadros, né? Diante da arte, a pessoa possa então chegar e dar uma explicação do que é aquela arte, o que estava no coração do artista, o que passava na mente dele, o que inspirou ele a fazer aquela arte,
né, e etc. Então, irmãos, o escritor de Hebreus, ele sai do capítulo 10, o capítulo 10 é uma base para o capítulo 11, e ele termina o capítulo 10 dizendo que eu, você, que nós que somos igreja de Jesus, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que abandonam a fé, nós não somos daqueles que abrem mão da nossa fé, pelo contrário, nós ficamos cada dia mais firmes na nossa fé. Amém? Então, o capítulo 10 fecha dizendo para nós, da carta aos Hebreus, que se qualquer um retroceder, qualquer aquele que abrir mão da fé, que deixar de crer, de ter uma vida de fé, Deus não tem prazer na alma dele. Deus não se compraz dessas pessoas que abandonam a fé, que deixam de crer, que deixam a incredulidade tomar conta do coração deles. Então, o escritor nos mostra, pegando um texto de Isaías, que nós explicamos nas ministrações passadas, e o texto de Abacuque, e ele faz uma junção desses dois textos, de Isaías e de Abacuque, você vai ver nas ministrações anteriores, e ele então diz, o meu justo viverá da fé. Repita comigo aí mesmo, dentro dessa máscara aí, diga, eu vivo pela fé. Mas diga com mais convicção, diga, eu vivo pela fé. Talvez disse, você não estava com saudade, né? O pastor vai ficar mandando repetir, né? Mas que bom que você está aqui para declarar isso no mundo espiritual, que você vive pela fé. Você pode dar um aplauso a ele aí, querido? Você vive pela fé, aleluias! Glória a Deus! Então, irmãos, nós não vamos recapitular, além disso, desse ponto, e nós, então, agora dentro dessa galeria de arte, o nosso curador já nos mostrou a obra de 3 patriarcas antes do dilúvio, e agora ele, então, vai nos mostrar e vai nos falar de um casal conhecidíssimo, um tal de Abraão e Sara. E aí no versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Aleluias. Vamos parar aqui, depois nós vamos continuar aí no versículo 17.
Vamos ver se nós conseguimos chegar aí. Meus amados, terceira parte do que é viver pela fé. Então, todos nós agora, nessa galeria de arte, nós paramos diante desse quadro. Começa a imaginar o quadro, começa a imaginar uma pintura bem bonita, um Abraão pegando tudo que ele tem na casa do seu pai, pegando sua mulher Sara, pegando os seus criados, os seus servos, talvez algumas ovelhas, alguns poucos gados, e ele despede do pai dele. Imagina essa obra pintada, você na galeria de arte, você vê nesse quadro. E aí ele beija o pai, e o pai o pergunta assim: para onde você vai, meu filho? E ele diz assim: eu recebi um chamado do Deus poderoso. E ele diz que me dará uma cidade, me dará uma herança, uma terra, uma nova terra. E eu estou saindo para tomar posse dessa herança, dessa terra. E aí o pai de Abraão vira para ele e fala assim: tudo bem, mas aonde é essa terra? Você vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Para onde você vai? E Abraão vira para ele e fala assim: eu não sei, porque ele não me disse aonde é essa terra. Ele só disse que é para eu sair do meio da minha parentela e ir para uma terra que ele vai me mostrar, e que através de mim ele vai fazer e levantar uma grande nação, um povo que será chamado povo do Deus vivo. Pensa ele falando isso para o pai dele, irmãos. E o pai dele olhando para ele e falando assim: você tomou algum chá hoje, Abraãozinho? Você tomou alguma coisa que mexeu na sua cabeça, menino? E o Abraão está dizendo que vai ser pai de uma multidão, sendo que a mulher dele é estéril. E ele já sabia que ela era estéril. E, irmãos, então presta bem atenção que agora nós estamos diante desse quadro. E o curador, que é o escritor de Hebreus, que é esse homem que, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa então a nos explicar, a nos mostrar que obra é essa. Porque muitas vezes nós ouvimos muita gente dizer assim, a gente pergunta, né? E aí, meu irmão, como é que você está? Minha irmã, como é que você está? Como é que vocês estão? Aí nós ouvimos eles dizer assim: olha, estou aí vivendo pela fé. Mas essa expressão, eu estou aí vivendo pela fé, é uma coisa tão vaga, irmãos. É uma coisa tão vazia. É uma coisa assim: estou aí vivendo pela fé. E nós não sabemos